Olá, muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto saludarlos en este momento maravilloso. El día sábado y domingo tuvimos seminarios virtuales, ¿no? Y fue muy maravilloso. Quería agradecer a todos nuestros dirigentes de Latinoamérica, las personas de Portugal que participaron también. Foi maravilhoso. Reunimos aí mais de 1000 pessoas em los dos eventos e foi muito bueno. A gente se quedou bastante contenta, graças ao esforço, ¿no?, de todos os professores, divulgadores, presidentes de associação local, enfim, todos nossos dirigentes. Muitíssimas graças a você que está nos vendo hoje pela primeira vez. Meu nome é José Maria Coelho, sou professor de Seichonoye de Brasil. De Seichonoye, vivo em Brasil e estou aqui para falar um pouquinho sobre a enseñança de Seichonoye. Hoje nós vamos falar sobre este livro, Meditando sobre a Vida. Pero antes, todas as reuniões começamos com uma oração e hoje a mim me gostaria de hacer esta oração para renascer em Deus do livro La Verdade em Orações, ¿ok? Então, cerre os olhos, assuma a posição de oração e acompanhe mentalmente, por favor. Oração para renascer em Deus. Eu renasci agora, renasci em Deus. Agora sou um hijo de Deus perfeito. El viejo yo se fue e nació el nuevo yo que es hijo de Deus. La vida de Deus es mi vida. Por eso soy sempre saludable, fuerte, dinâmico e jamás enfermo, siento cansancio o envejezco. Eu renasci agora, renasci em el amor de Deus. Por lo tanto, estou henchido por el amor de Deus. Las antiguas tristezas, las antiguas amarguras, los antiguos rencores y los antiguos odios son del pasado. Ya no me entristezco, no tengo amarguras, no tengo rencores ni odios. Bendigo todo y envío pensamientos de amor a todas las personas. Yo renací ahora, renací en Dios, siendo Dios el todo de todo, es el Padre de todos los seres vivientes y de todas las cosas existentes. Todos los seres vivientes son hermanos ante Dios y es por eso que no puedo dejar de amarlos. Debido a que amo a todos los seres, ellos también me aman y se relacionan armónicamente y así soy cada vez más feliz. Yo renací ahora, renací en Dios. Dios es sabiduría infinita. Renascendo en Dios, recibo el flujo de la sabiduría infinita. Como estoy unido a la sabiduría infinita de Dios, soy orientado por ella y sigo el camino de la seguridad, de la felicidad y de la prosperidad. Por lo tanto, no envidio la felicidad y la prosperidad de los otros. Tengo mi propia felicidad y mi propio camino de la prosperidad. Yo renací ahora, renací en Dios. Dios es la fuente de todas las cosas y por eso todas las cosas provienen de Dios. Entonces, se puede decir que Dios es infinitamente rico. Dios me crió como su hijo, su sucesor, y me concedió el derecho de heredar todo lo que Él posee. Por eso ya soy rico. Todas las cosas que deseo aparecen delante de mí cuando las llamo con la mente natural. Si hasta ahora no aparecían las cosas deseadas, es simplemente porque me faltaba la convicción de ser hijo de Dios. Pero ahora desperté para la imagen verdadera en la cual soy hijo de Dios. Ya no tengo envidia de la prosperidad ajena, no me entristezco, no me lamento, ni peleo con el prójimo, porque conozco el camino que me hace prosperar en armonía con todos, vivificándolos. Agradezco a Dios que me permitió renacer y alcanzar este estado. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar entonces del libro Meditando sobre la Vida, este capítulo que habla de esperanza, porque aquí hay un concepto, ¿no?, de la creencia de Seichonoye. Entonces es muy importante, nosotros vamos a estudiar, ¿no?, esta creencia. Este capítulo empieza en la página 185. El modo de vivir verdaderamente correcto. Aí maestro escreve: sea fiel a si mismo. Esta é uma frase que todos conhecem e empleiam com frequência.
pero su verdadero significado raramente es conocido, porque generalmente está equivocado el concepto de sí mismo. Para las personas que conocen apenas su yo fenoménico, poseedor de deseos mundanos y carnales, ser fiel a sí mismo significa ser fiel a los deseos del propio cuerpo. Aí o professor escreve, depois da guerra, se hizo comum pensar desta forma, e nos dias de hoje se vê com certo desprezo o comportamento de las pessoas que, antes e durante a guerra, sofocaram seus próprios desejos e ânsias e se dedicaram em prol da pátria. Há quem diga que tales pessoas não teriam consciência del yo e não foram fieles a si mesma. Quem afirma esto não sabe que o yo verdadeiro não é a natureza física. O yo verdadeiro é um ser espiritual que transcende o corpo carnal e que, aunque o corpo sufra, logra sentir o regocijo del alma. Actualmente vivimos uma época em que as pessoas desdenham a abnegação e se considera assunto de suma importância atender aos desejos do corpo. E a maioria das vezes não percebem que está satisfazendo todos os desejos carnales, se olvidando do que vem a ser este yo verdadeiro. Aí o professor ele disse assim que e este yo verdadeiro em Seichoné chamamos de hombre hijo de Deus perfecto. Este hombre hijo de Deus perfecto foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí depois, na página 187, ele disse assim que nossa fé está embasada em alguns pontos que queria compartilhar com vocês hoje, para justamente dividir nova esperança para todos vocês. E a primeira juramento de nossa fé. Creemos que todas as religiões são caminhos que conduzem a Deus e que Ele é a fuente de toda fé religiosa. Ou seja, creemos em um único Deus. Pero o conceito que temos deste Deus está já em segundo ponto, que diz: creemos que Deus é Padre e que Ele ama a todas as pessoas por igual, sem discriminar por etnia, color de la piel, creencia religiosa, etc. Então, que bendição, não? Então, nós creemos que este Deus que predica Seichoné é um Deus de amor absoluto. E Ele envia sol e lluvia para buenos e malos. Ele ama a todos. Ele ama todos nós. E Ele não é um ser que está separando. Mira, a mim me gusta tal persona, a mim não me gusta tal persona. Não, Ele ama a todos. O terceiro ponto. Creemos que o ser humano não nasce como hijo del pecado, sino como heredero de Deus. Por lo tanto, originalmente é exento de todo pecado. Essa é uma crença muito forte em Seichoné. É uma crença fundamental também de Seichoné. O homem não é pecador. Por que não é pecador? Porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que não é pecador. Peca solamente aquele que se olvida que é hijo de Deus. Quando pensamos que este corpo sou eu, e este corpo tem limites, início, meio, fim. E se eu não logro ter as coisas que dia pus em minha mente, eu quero uma casa muito bonita, quero um carro bonito, quero uma hacienda, quero isto, quero aquilo, e de repente chego com tantos anos de idade e não logro ter, penso, bueno, creio que não sei hasta quanto vou a viver, é melhor ter uma maneira de adquirir as coisas materiais que eu dia pensei. E se olvidando da vida de Deus, ou seja, se olvidando da origem da vida, da origem de toda a riqueza, aí começo a quitar do outro, perjudicar o outro. E isto sim, claro que é pecado. Pecado é quando você comete algo com palavras feias em relação ao outro, com atitudes equivocadas em relação ao outro, porque se olvida que ele é Hijo de Deus. Por isso, então, ele disse que creemos que
Todo hombre es heredero hijo de Dios, por lo tanto es dentro de todo el pecado. ¿Ok? Número 4, a nuestra organización, aunque tenga un nombre propio, no la orienta una creencia especial, ni el dogmatismo. Por medio de las revelaciones y búsquedas incesantes, nos empeñamos únicamente en aprender los principios para aplicar en la vida práctica la filosofía universal del amor, basada en la interpretación general de las enseñanzas contenidas en los libros del sintoísmo, en las sutras budistas, en la Biblia y en los escritos de diversos santos, así como la verdad metafísica, la ciencia mística y la ciencia mental, teniendo como objetivo divulgar ampliamente estos principios para eliminar las aflicciones de la humanidad y construir el paraíso en la tierra. Por ejemplo, cuando hablamos aquí de la verdad, de la ciencia mental, el profesor ele dice, ¿no?, que todo que ocurre en nuestra vida es reflejo de nuestra mente. Por ejemplo, una pareja que tiene una hija o un hijo y este hijo de repente cambia su comportamiento. Ele que antes comia tal cosa, de repente não se come mais nada, está apático a la comida e tal, e os padres se quedam preocupados, não? Então, o que predica a enseñanza? Que o hijo é reflejo de la mente de los padres. Então, antes de tentar arreglar a situação com este hijo, dizendo, você tem que comer, coma, os padres hacen em Seichonoye uma reflexão profunda de seu comportamento mental e se houve alguma situação em algum dia, ou às vezes até mesmo em embaraço, ou depois do embaraço, em la niñez, uma pelea e o hijo se quedou triste com os padres. Às vezes, uma maneira de chamar a atenção é atrair um cambio de atitude. Compreende? Então, quando os padres cambiam a mente através da oração para perdonar, a leitura diária da revelação divina da grande harmonia, o hijo também cambia, está bem? Então, o quinto, ele diz assim, creemos que Deus é o todo de todo e que sempre está com nós, constituindo nossa natureza divina. Prometemos, pois, viver em conformidade com a orientação divina que emerge de nosso interior. E como hacemos para ter a orientação divina? Em Seichonoye hacemos a prática de la meditação Shinsokan. Escuchar a voz de Deus. Escuchar a voz de Deus não é que Deus habla. Por favor, não vamos... o professor dijo que Deus habla. Professor, dígame, como é a voz de Deus? A voz de Deus que o maestro está falando aqui é justamente a fé de nós em conectar-se com este Deus. Quando nós cerramos nossos olhos, e vamos fazê-lo hoje, depois de que terminar a charla, vamos fazer a prática da meditação Shinsokan também. Cerramos os olhos e entramos neste mundo que vamos pronunciar aqui onde estou e afirmar, é o mundo da imagem verdadeira, ou seja, em este exato momento, eu estou em el mundo da imagem verdadeira. E o maestro escreve em este livro explicações detalhadas da meditação Shinsokan, que quando você afirma aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, não é que você vá para allá e nem que este mundo vá vir para cá. Simplesmente há um encontro de uma vibração, de uma atmosfera do espírito do universo, que é este Deus grandioso, e todo seu corpo, todo a seu alrededor, se vuelve Deus. Se vuelve Deus. Então, quando você termina a meditação Shinsokan, creia firmemente, aqui agora, estou vivendo a vida de Deus. Estou vivendo bajo a orientação de Deus. E viva naturalmente. Aí, claro, em Seichonoye, viver naturalmente significa usar palavras de elogios, palavras de amor, palavras de gratitud e principalmente palavras de gratitud. A gratitud é
es la clave que abre las puertas de la felicidad. ¿Está bien? El sexto, creemos que Dios abraza a todo, que Él creó todas las cosas y por lo tanto que todo ser humano está intrinsecamente unido al Creador. Bueno, si todo ser humano está intrinsecamente unido al Creador, significa que mi suegra está também intrinsecamente unida a Deus. Eu também estou unido a Deus. Mi pareja está unida a Deus. Mi papá está unido a Deus. Mi mamá está unida a Deus. Se somos todos unidos a Deus, se estamos todos unidos a Deus, não existe nada que intente nos perjudicar. Estes que intentam nos perjudicar, na verdade, são a diversidade da vida que se manifesta através de ações para chamar nossa atenção para algo que falta dentro de nós. Isto é importante compreender. Aí, quando compreendemos isto em nós, já não há mais aquele desejo de eu vou fazer oração para cambiar o outro. Que não existe oração que cambie o outro. Existe, na verdade, sentimento de amor que vai emanar de sua atmosfera e vai atingir o coração do outro e vai cambiar a situação. Ok? Pero não é que a oração vai cambiar o outro. Sétimo, creemos que a obra da criação se processa em conformidade com a lei, de maneira perfeitamente ordenada e coerente. Então, prometemos, pues, conhecer a lei e viver sempre adequando-nos à lei. Então, é muito importante compreender que esta lei que está se falando aqui é a lei da vida. A lei da vida, o professor disse que é a lei do progresso infinito. Que a vida se manifesta aqui justamente para progressar infinitamente. Que todos que estamos aqui somos seres espirituais que estamos vivendo esta experiência humana e com o objetivo de progressar infinitamente em todos os aspectos de nossa vida. Por isso não podemos perder a oportunidade. E esta diversidade da vida, ela se manifesta justamente de várias maneiras. Por exemplo, em la vida de um educador, se manifesta em sua sala de aula, em sua classe, não? Que ele vai estar aí dictando sua classe com alunos, um montão, e todos eles são diferentes, não? Há colombianos, há paraguaios, há argentinos, há brasileiros, há japoneses, há chinos. Ou seja, todos são manifestações de um único Deus. São diversidade da vida. A diversidade da vida se manifesta de diferentes formas. Colombianos, argentinos, chinos, paraguaios, uruguaios, panameños, não? E aí cada um tem seu objetivo na vida. E a função do educador, qual é? Extrair a potencialidade que existe dentro de cada um de eles. Ou seja, extrair o Deus que habita dentro de cada um de eles. E lo mesmo, para compreender melhor, este Deus que se manifesta em forma de lei em nossa vida, ele se manifesta também em la diversidade. Em a diversidade dentro de nosso hogar, como a figura do papá, a figura da mamá, a figura de hermano maior, de hermano menor, de la hermana, de outro hermano, de uma tia, de um tio, manifesta-se em la forma de pareja, todo. E qual é este objetivo desta diversidade da vida? É a projeção do amor de Deus que vino, chamamos também del Bodhisattva, que refleja os sonidos do mundo. Todos eles vieram aqui para nos brindar uma lição da vida. Isto que é importante compreender, ok? E aí a vida começa a ser maravilhosa. Octava, creemos que o Espírito é a estância, que o Espírito em sua estância na Terra usa o traje chamado cuerpo carnal e vive de forma a desarrollar-se incessantemente, lo qual atende a seu anhelo de autoexpressão.
o sea, creemos que este espírito, en su estancia en la tierra, usa el traje llamado cuerpo carnal. Enquanto vivimos aqui na Terra, manifestamos a diversidade da vida através deste corpo físico. Então, este corpo físico, antes, quando teníamos um conceito equivocado, pensávamos que teníamos limites, não? Porque pensávamos que este corpo era minha vida, era eu. Este corpo sou eu, pero este corpo não sou eu. Este corpo é expressão deste eu. Por lo tanto, o eu verdadeiro é espírito eterno e imortal. Este corpo sim passa por transformações, ¿no? Em la vida, e transformações hormonais, e vai quedar cada vez mais viejo com o passar do tempo. Pero, igualmente, quando chegar um momento, vamos deixar de expressar esta vida através deste corpo, pero a vida infinita continua sendo maravilhosa. E por isso que isto é algo maravilhoso, uma esperança na vida, não? Porque pensávamos que era este ser limitado, não? E agora não, somos seres espirituais de vida eterna. Aí, então, depois ele disse, em 9, creemos que nosso espírito é a indestructível e imortal natureza divina, ou natureza búdica, e que ele permanecerá vivo aún depois que a vestimenta chamada corpo carnal, usada para realizar a autoexpressão em la vida terrena, envejezca, se gaste e seja abandonada. Então, todos nossos ancestros, nossos entes queridos, papá, mamã, um abuelito, um hijito, um hermano, que já deixou de manifestar sua presença física em este mundo, amigos, eles não estão mortos. São vidas, porque são seres espirituais. Simplesmente chegou o momento que tiveram que cambiar o traje que usavam em este mundo terrenal. Chegou o momento que terminou a missão com este corpo físico. E aí, então, regressa a este mundo espiritual. E o professor Seiichi Taniguchi, em livro Porque é Assim, e também que não temos todavia em espanhol, ele disse que generalmente, por la lei de la atracción, de la vibração de los karmas, nós vamos estar sempre, na grande maioria das vezes, reencarnando em la mesma família. Só vai cambiar, a vezes, o papel de la diversidade, de la manifestação de la vida. Hoje, você é filho, amanhã você vai vir como papá. Por isso que suas ações de hoje vão reflejar eternamente em sua vida. E por isso que são lições maravilhosas. E a esperança da vida, para ter uma esperança maravilhosa, é saber que você agora pode cambiar sua vida em este exato momento, cambiando sua atitude mental. Cambiando sua atitude mental. E cambiando suas ações em esta vida, agora, em este exato momento. Então, se você está agarrado a um sofrimento do passado, o passado já passou, não? Já se terminou. Já não existe mais. Como este passado já não existe mais, o que tenho que fazer para cambiar, não, a minha vida? Simplesmente me reconciliar com este passado. Como que reconcilio com este passado? Nós nos reconciliamos com este passado perdonando nosso passado por algo que se tem que perdonar. Agradecendo a nosso passado por algo que tem que se agradecer. Outra coisa muito importante também, há um conceito em psicologia que diz que nós adultos somos hoje, na verdade, resultado de um ninho que fomos um dia. E minha pergunta é, como está o ninho, seu ninho, dentro de seu coração? Como está sua niña dentro de seu coração? Quais são os recuerdos que você tem de sua niñez? São muito felizes, que bendição, agradeça. Professor, são muito tristes, também agradeça. Pero não há como agradecer se não perdonar.
E por que tenho que perdonar, professor? Tenho que perdonar porque agora você sabe que sua vida atual não é uma ação automática. Na verdade, sua vida atual é resultado de suas ações do passado. E em la manifestação da vida, talvez, se este niño está triste, porque viu muitas vezes que o papá regressava muito borracho para a casa, golpeava a mamá, fazia coisas. E nos golpeava, não? Então, será? E nós quedamos juzgando a papá, pero será que uma vida passada, não? Tu não fuera o padre? E o papá agora vindo com esta missão de mostrar para você, mira como é difícil ser hijo, quando não há amor em qualquer etapa da manifestação da vida, sempre vai haver desarmonia, desdicha, celos, rencores, e isto não leva a vida para nenhum lugar. Então, é por isso que é muito importante, não? Traer este niño que você tem em sua mente, aí na mente, claro que é na mente subconsciente, traer este niño que está em sua mente subconsciente e reconciliar-se com ele, abraçar a su niño, a su niña, e dizer, chica, te quero, chico, te amo muito, eu te compreendo agora. E aí, quando você traz este niño, cura os medos deste niño interior, naturalmente, o adulto actual vai progressar infinitamente, vai ter êxito em todo em sua vida, ok? Isto é algo bastante importante. Aí, então, ele disse, na 10ª, que creemos que o amor é a acção universal harmonizadora do espírito e que, com a circulação de las armoniosas vibrações mentales del amor, el espírito se nutre y se perfecciona. Mira, que hermosísimo. Creemos que el amor es la acción universal armonizadora del espíritu y que con la circulación de las armoniosas vibrações mentales de amor, el espíritu se nutre y se perfecciona. Entonces ele dice, prometemos, pues, emitir constantemente vibrações mentales de amor, praticar actos de bondade e amor ao prójimo e, se os outros se equivocam, perdonar-lhes ao instante e, em lugar de señalar e criticar seus errores, orar a Deus para que se manifeste a perfeição de la imagen verdadeira. E isto que é el vivir lleno de esperança que predica Seiichi Noye. Isto é algo assim maravilhoso, ok? É algo bastante importante. Respeito ao autoperfeccionamento. Aí depois, na página 189, continua dizendo, todas as coisas nos são proporcionadas quando nos volvemos merecedores de elas e capazes de usá-las de maneira provechosa. Aunque recibamos algo, se não temos a capacidade de usá-lo de forma provechosa, será como se não lo hubiésemos recebido. Por lo tanto, devemos esforçar-nos constantemente para ser merecedores de aquilo que desejamos e também para desenvolver a capacidade de usá-lo provechosamente. Em este sentido, podemos ser testigos de la veracidade del dicho. El cielo ayuda a quem se ajuda a si mesmo. Em cada coisa, cada hecho e cada situação, devemos ver uma boa oportunidade para exteriorizar nossa fuente latente, nossa força latente. Qualquer que seja o trabalho, devemos executá-lo prestando toda atenção, com dedicação sincera, empenhando nossa capacidade ao máximo. Não pensemos que o trabalho simplesmente seja um meio de obter dinheiro ou uma obrigação imposta por los capitalistas. Devemos considerar o centro laboral como uma academia para nosso contínuo autoperfeccionamento. Então, o local que você trabalha é trabalho, é uma academia de treinamento para fortalecer seu espírito. E através deste
deste conceito, o que passa a ocorrer em nossa vida? A mente que iba para o trabalho com a mente llena de rechazo, cansaço, ganas de pelear, insatisfeito, vai começar a ir a trabalhar com gratitud. Esta gratitud vai desenvolver você a capacidade de receber as coisas. E aqui ele diz, todas as coisas nos são proporcionadas quando nos volvemos merecedores delas e capazes de usá-las de maneira proveitosa. Aunque recebamos algo, se não temos a capacidade de usá-lo de forma proveitosa, será como se não houvéssemos recebido. Compreende? Então, por favor, é importantíssimo que cada um de vocês, ¿no? Cada um de vocês, donde estén ahorita, por favor, tenham sempre, né, esta mente que agradece a todas as oportunidades que a vida está manifestando ahorita delante de você. Não tenha medo de nada aparente. Todo que está manifestado hoje são cosechas. E se as cosechas não estão buenas, ai, Deus meu, professor, que hago agora? Agradeça. Porque quando você agradece, você vai estar sembrando novas semillas em seu terreno mental. E muito pronto vai cosechar estas semillas maravilhosas. E este é um modo de viver lleno de esperança. Aí depois ele disse sobre que para viver com esperança é muito importante ter um conceito correto de la dedicação filial. E esta dedicação filial em Seichonoye, nós temos muito clara na revelação divina da Gran Harmonia, que significa, mesmo que agradeças a Deus, se não consegues agradecer a tus padres, não estás em conformidade com a vontade de Deus. E depois, ele termina dizendo que, ao reflexionar, na página 193, sobre a liberdade do ser humano, temos que considerar sua peculiaridade que lo diferencia de los outros seres. Supongamos a seguinte situação. Uma pessoa está em el dormitório com desejo de estudar com tranquilidade. Em isso entra su perro ladrando e correndo livremente por seu aposento. É uma bulha insuportável. Para garantizar sua liberdade de estudar em paz, a pessoa teria que treinar a sua mascota para que aprenda a não entrar em seu dormitório ou cerrar a porta e mantê-lo fora do ambiente. Isso significa adoptar certo grado de controle. Como resultado, a pessoa pode assegurar a liberdade de estudar com tranquilidade em seu próprio dormitório, mientras o perro tem assegurada a liberdade de correr e ladrar afuera. Este é um exemplo de como uma medida de controle pode resolver uma situação em que a liberdade do ser humano e a liberdade do perro não se conciliam. E quando a liberdade de uma pessoa e de la outra não se conciliam, como devem proceder? É necessário que por um momento uma de elas ceda a própria liberdade em prol da liberdade do outro. Nosso modo de viver que traz esperança na vida é jamais viver em este egoísmo. Nunca está preso a mis conceitos, eu estou com a razão, eu sou dueño de la verdade. Não, este não é o modo de viver de Seichonoye. O modo de viver de Seichonoye, embasado nesses conceitos, é crer que sou um espírito, um hijo de Deus, perfeito e maravilhoso, e que este hijo de Deus perfeito e maravilhoso tem a oportunidade, através de seu autocontrole, através da prática diária, da meditação Shinsokan, da leitura da Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad, de los livros, de las revistas, de estar participando de nossas reuniões, de começar a cambiar nossa mente, justamente para que, através deste cambio, nosso coração se llene de esperança por ter um novo conceito de vida, que é este conceito que aqui agora sou hijo de Deus, que todo que está manifestado é projeção de minha mente. Se é projeção de minha mente, não se culpe pensando, Deus mío, que hizo eu para estar agora enfermizo? Que hizo eu para não ter plata? Não, pense, que bueno que agora já não tenho plata, que bueno que agora estou enfermizo, porque manifestou-se
todo aquilo que era malo. E agora vou viver uma nova vida. Graças, meu corpo. Graças a todas as células de meu organismo. Graças, papá. Graças, mamã, por me regalar esta vida, este corpo físico, que é templo onde habita a vida de Deus. Muitas graças, minha vida. Graças, graças, graças. E com este sentimento, vamos ter uma vida llena de nova esperança, novas alegrias. E, para terminar, quero dizer a vocês que tenham estas novas esperanças, vivam estas novas esperanças através da prática da enseñança de Seichonoye em seu cotidiano. Não deixe que o falso eu se acerque de você. Não deixe que o falso eu tome conta de sua vida. Simplesmente abra seu coração para Deus e diga adiós, adiós muchacho, para o falso eu. Não quero mais este falso eu em minha vida. A partir de hoje vou viver uma nova vida como filho de Deus, amando a meus padres, perdonando a meus padres, perdonando a meus filhos, perdonando a si mesmo. Perdone a si mesmo. Sempre estou dizendo para vocês que muitas vezes somos muito buenos para os outros e muito duros com nós mesmos, não? Então, ame a si mesmo. Mire para você, a hora que você curou sua ninha interior. Veja que você é um ser bendecido por Deus e llene sua vida de nova esperança e seguramente com bastante gratidão tudo vai cambiar para melhor. Muitíssimas graças e agora com vocês, professor Reinel, e pronto regresso para fazer a prática da meditação Shinsokan com vocês. Muitas graças, muitas graças. Muitas graças. Já estou aqui em la mesita, em la silla para poder fazer a meditação Shinsokan. Antes queria agradecer, não, a todos vocês que estão nos vendo ahorita aí, desde de Espanha, de Argentina, de Paraguai, de México, de Colômbia, de Nicarágua, Costa Rica, também de Brasil. Há vários amigos de nós aqui. E nós vamos fazer a prática da meditação Shinsokan. E o que é a prática da meditação Shinsokan? Shinsokan. Shin significa Deus, so pensar, kan contemplar. Nós em Seichonoye temos esta prática meditativa que hacemos todos os dias, em determinado horário, às vezes por la manhã e por la noite, às vezes por la manhã, por la tarde, por la noite, às vezes quando tudo está muito por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana, por la tarde, por la noche. Pero estamos sempre haciendo, ¿no? Porque é algo assim realmente maravilhoso, porque é nosso contacto diário com Deus. Contacto diário com Deus. E este contacto diário com Deus, então, há livros de Seichonoye que falam muito sobre isso, não? Há este livro, o volume 8 de La Verdade de la Vida, que é algo assim esplêndido. Também há o livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan. E também há o livro La Meditação Shinsokan é Maravilhosa, de autoria do professor sagrado mestre Seicho Taniguchi. E qual é este conceito, então, de Shinsokan? Shinsokan é um momento sublime em nossa vida, é um momento hermosíssimo em nossa vida, que nós vamos nos encontrar com este Deus que eu estava falando na charla, que é um ser extremamente maravilhoso, hermoso, um ser extremamente onipotente, onisciente, que nos ama infinitamente, que nos dona infinitamente, mais do que o necessário para a nossa vida. E este mais do que o necessário para a nossa vida, que este Deus nos dona, é mais do que o necessário, ele utiliza como aparato de manifestação no mundo fenomênico a mente do homem. A função de Deus é donar infinitamente. E o aparato de manifestação é a mente do homem. Então, se a mente vai ser chiquita, a manifestação também vai ser assim. Então, por isso que hacemos a meditação Shinsokan, e vamos nos encontrar com este Deus, e aí nós vamos falar das virtudes infinitas de Deus.
E estas virtudes infinitas de Deus, nós vamos mencionar como se fuera o oceano. ¿Por que é oceano? Porque é infinito. Então, oceano de infinita sabedoria, oceano de infinito amor, oceano de infinita vida, oceano de infinita provisão, oceano de infinita alegria, oceano de infinita harmonia. Aí passamos para a parte da respiração controlada. E muitas pessoas nos perguntam muito, às vezes, professor, quando você está conduzindo a meditação, eu não logro acompanhar sua respiração. Pero não há problema. Por quê? Porque você deve respirar de acordo com seus pulmões, com sua força de respiração. Não é seguindo minha respiração, é sua respiração. Cada um a seu tempo. Vou mirar para cá porque Álvaro está aí. Não sei o que passa que está correndo para cá, para allá, e aí eu fico para cá, eu fico para allá. E aí, aí quando nós, por exemplo, respiramos de acordo com nosso tempo, inspiramos lenta e silenciosamente, claro, Shinsokan nunca é para não pensar em nada. Shinsokan é para seguir este roteiro, compreende? O professor escreve este livro, Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, é como de repente alguém que não conozca a São Paulo, por exemplo, não? Pero sabemos que existe um local em Brasil chamado São Paulo, ou então um local em Espanha chamado Vigo, não? Então, eu sei que existe e quero ir hasta Vigo. O que devo fazer para ir hasta Vigo? Tenho que providenciar todas as coisas necessárias. Então, o passaporte, se necessita visa, a visa, se não, sem visa, passaporte, vacunas, etc. E comprar o boleto de Ibéria, e aí me vou hasta o aeroporto, tomo meu assento, durmo, e quando desperto, já estou em Espanha, em Barajas. Aí pego outro vuelo, e vou para outro vuelo, e chego hasta Vigo. Não é assim? Ou seja, eu não conosco, pero sei que existe. Então, a imagem verdadeira que o maestro disse é o mesmo. Talvez, quando disse, o que é a imagem, como hago para conhecer, chegar à imagem verdadeira? Siga as instruções. Quais são as instruções? Tomar a postura correta, que se explica aqui em este livreto de la meditação Shinsokan, que está aqui em la silla, há um dibujo aqui, não? Onde está minha manito aqui? Em outro lado, aqui. Então, aí você toma assento, vai unir as mãos delante de sua carita, cerre os olhos, haga um semblante alegre, por quê? Por que alegre, professor? Alegre porque é o momento de encontro com Deus. E Deus é maravilhoso. Então, você vai estar alegre e feliz por estar em contato com este Deus perfeito e maravilhoso. E aí, solamente siga as instruções. Seguir as instruções é escuchar o que vou dizer. E aí você vai mentalmente acompanhar. E crer, aqui onde estou agora, não é minha casa. É o mundo da imagem verdadeira. É o reino de Deus que Cristo dijo na Bíblia. É o reino de Deus. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, onde todo está ubicado em seu devido lugar. Não há dissensões, não há peleas, não há limites. Todo está de acordo com a vontade de Deus. Simplesmente eu vou confirmar esta presença de Deus em minha vida através da meditação Shinsokan. E o maestro disse, meditação Shinsokan é compreender que você é filho de Deus e você confirmar, sim, sou filho de Deus. Sim, sou filho de Deus. Sim, sou filho de Deus. Aqui, agora, sou filho de Deus. Isto é a prática da meditação Shinsokan. Então, não há como começar a prática malo e terminar malo. Não. A prática da meditação Shinsokan é que pode estar malo um pouquinho agora, pero terminou a prática, vai estar bem.
¿Por qué? Porque aquí donde estoy, ahora comprendí que es el cielo, es el paraíso, es la imagen verdadera y yo soy la propia vida de Dios. Sí, yo soy Dios. Isto é a prática da meditação Shinsokan. Aí quando afirmamos, já não sou eu quem vive, é Deus que aqui está e vive, aí o maestro disse aqui, aí você pode visualizar, mentalizar palavras de afirmação, ou então dibujar em sua mente algo que você deseja, ver isto já listo em mundo da mente e agradecer, muitas graças, já está hecho de acordo com a vontade de Deus. ¿Está bem? Então, vamos iniciar a prática, por favor. Assumam a posição de oração, cerrem os olhos e acompanhem mentalmente. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Padre, que dás vida a todos os seres viventes, bendice-me com tu Espírito. Eu vivo não com minha própria força, sino por la vida de Deus Padre presente em todo o universo. Mis obras não sou eu quem las realizo, sino a força de Deus Padre presente em todo o universo. Ó Deus, que te manifestaste através de Seichonaye para indicar o caminho do céu e da terra, protege-me. Neste momento, dejo o mundo de los 5 sentidos e entro em el mundo de la imagen verdadeira. Aqui, donde estou agora, é o mundo de la imagen verdadeira. Aqui, donde estou agora, é o mundo de la imagen verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. 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 É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. És oceano de infinito amor de Deus, és oceano de infinito amor de Deus, és oceano de infinito amor de Deus. És oceano de infinita vida de Deus, 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 és oceano de infinita vida de Deus. És oceano de infinita provisão de Deus, 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 és oceano de infinita provisão de Deus. És oceano de infinita alegria de Deus, 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 és oceano de infinita alegria de Deus. És oceano de infinita harmonia de Deus, 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 és oceano de infinita harmonia de Deus. És o mundo de la harmonia absoluta. Em este mundo de Deus, de la gran harmonia, eu, como hijo de Deus, estou recebendo de Deus sua infinita força vivificante. Agora inspiramos lentamente o ar pelas narinas. Visualizamos estar expirando não o simples aire, mas sim a vida de Deus. Enquanto inspiramos, mentalizamos. La infinita fuerza vivificante de Dios fluye hacia mi interior, fluye hacia mi interior, fluye, fluye, fluye. Llenamos los pulmones, retenemos el aire y mentalizamos. Por la luminosa fuerza vivificante de Dios, soy henchido, soy vivificado, soy henchido, soy vivificado, soy henchido, soy vivificado. Gracias, gracias. El aire se vai, inspira novamente. La infinita fuerza vivificante de Dios flui hacia mi interior, flui hacia mi interior, fluye, fluye, fluye. Retenemos el aire por la luminosa fuerza vivificante de Dios. Soy henchido, soy vivificado, soy henchido, soy vivificado, soy henchido, soy vivificado.
La infinita fuerza vivificante de Dios fluye hacia mi interior, fluye hacia mi interior, fluye, fluye, fluye. Por la luminosa fuerza vivificante de Dios, soy henchido, soy vivificado, soy henchido, soy vivificado, soy henchido, soy vivificado. Vamos mentalizar por alguns instantes. Sempre acompanhando de la respiração, la mentalização. Inspirando, la infinita fuerza vivificante de Dios flui hacia mi interior, fluye, fluye. Llenamos los pulmones, retenemos el aire y mentalizamos. Por la luminosa fuerza vivificante de Dios, soy henchido, soy vivificado, soy henchido, soy vivificado. Gracias, gracias, gracias. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Oração por la manifestação de la imagen verdadeira de nossos países. Em este momento fluyen del mundo de la imagen verdadeira, la infinita sabedoria e el infinito amor de Deus. A través desta infinita fuerza, nuestros países se vuelven tan perfectos como já lo son en el mundo de la imagen verdadeira. Deus, muitas gracias. Em este momento fluyen del mundo de la imagen verdadeira, la infinita sabedoria e el infinito amor de Deus. A través desta infinita fuerza, nuestros países se vuelven tan perfectos como já lo son en el mundo de la imagen verdadeira. Deus, muitas gracias. Oração por la paz mundial. El infinito amor de Deus flui hacia mi interior e em mim resplandece la luz espiritual del amor. Esta luz se intensifica, cubre toda la faz de la terra e llena el coração de todas as pessoas com el espírito de amor, paz, ordem, convergência ao centro. El infinito amor de Deus flui hacia mi interior e em mim resplandece la luz espiritual del amor. Esta luz se intensifica, cubre toda a face da terra e llena o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem, convergência ao centro. Gracias, gracias, gracias. Canto de la gran armonía. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en mundo reina la paz. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en mundo reina la paz. Muchas gracias. Fin de la meditación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así terminamos nuestra clase, nuestra charla del día de hoy. Quero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes e, por favor, não se olvide, não? Nestes momentos que estamos vivendo em la mais grande academia de treinamento espiritual, que é nosso hogar, nossos maiores maestros são as pessoas de nossa família. Papá, mamá, el abuelito, el hermano, la hermana, la tía que vive com ustedes. Então, é para terminar com amor, para terminar com alegria, sentindo a hora depois da meditação. A vida perfeita de Deus que habita dentro de você, que está manifestando a hora através de você, que por favor abrace, não? Seu familiar,
abrace, ¿no?, a ellos, diga muchas gracias, qué bendición estar con ustedes, qué bendición ser su hijo, qué bendición ser su hija, qué bendición ser su esposa, qué bendición ser su marido, qué bendición ser su nuera, qué bendición ser su nuera, qué bendición ser su suegra. E assim vamos viver uma vida llena de alegria, de esperança, de muitas felicidades, ¿ok? É o que desejamos para cada um de vocês. Sejam muito felizes e não se olvidem, por favor, de viver em seu dia a dia esta experiência de la filosofia de vida de Sechoné, de amar, de reconhecer, de agradecer, de elogiar. Assim Deus se manifestará cada vez mais em todos os aspectos e seguramente um montão de bendição vai llenar sua vida e de seus familiares e seguramente também de seu hermoso país. Muitíssima graça. Pronto nos vemos. Deus os bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.